Olá, minha gente querida, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Para mim é um privilégio muito grande poder receber vocês aqui, poder estar com cada um de vocês. Nós estamos aqui diariamente pregando o Evangelho e ajudando pessoas a despertarem desse sistema religioso tão enganador, né? Se você é uma pessoa do bem, uma pessoa do amor, eu tenho certeza que você vai se sentir à vontade assistindo essas mensagens que eu coloco aqui. Eu tenho certeza que você vai se sentir à vontade ouvindo o Evangelho, tá bom? Então clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Tem muita gente que tá assim: Charlison, eu não estou recebendo as mensagens, parece que o YouTube não está me entregando. Então, gente, ativa o sininho de notificações, que aí toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Dito isso, minha gente, pegue aí caneta, papel, porque a mensagem de hoje vai mexer com a estrutura de muita gente e vai deixar muita gente revoltada, tá bom? O tema da mensagem de hoje é todos os crentes. E deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Vou explicar uma coisa que se chama interpretação. Interpretar um texto ou interpretar uma fala. De vez em quando eu falo assim: a maioria das pessoas, e completo a frase. Aí vem alguém aqui e comenta assim: você generaliza, você coloca todo mundo no mesmo pacote. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu falo a maioria, a expressão maioria não é generalista. A expressão maioria quer dizer que não são todos, é que tem alguns que não. Quando eu falo muita gente, quer dizer que não é todo mundo. Agora, na mensagem de hoje eu vou generalizar. Eu não vou falar a maioria, não vou falar muitos. Eu vou falar todos os crentes fanáticos seguem o exemplo do diabo. Anota aí na sua Bíblia, no seu papel. Todos os crentes fanáticos seguem o exemplo do diabo. Abra aí a sua Bíblia. Em Judas, no capítulo não, Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 9. Tá bom? Judas, versículo 9. Só lembrando a você que está aqui no meu YouTube, que nós temos um encontro todos os dias às 8 horas da noite, ao vivo, lá no meu TikTok. Se você quiser assistir essa live ao vivo, é só você... Essa live ao vivo, olha isso. É só você ir lá no meu TikTok, que nós temos um encontro marcado às 8 horas da noite todos os dias, tá bom? Tá escrito assim, Judas, capítulo de número 9. O diabo teve uma discussão com o arcanjo Miguel acerca de onde estava o corpo de Moisés. Miguel, porém, não ousou insultá-lo, mas apenas disse: que o Senhor te repreenda. Eu vou ler só a primeira parte de novo, tá bom? O diabo teve uma discussão. Vou de novo. O diabo teve uma discussão com o arcanjo Miguel acerca de onde estava o corpo de Moisés. Esse versículo é uma referência que Judas, e só entre parênteses aqui para vocês, esse Judas aqui não é aquele Judas que traiu Jesus, tá bom? Esse aqui é um outro Judas. Judas está fazendo uma referência de uma história que consta num livro chamado A Assunção de Moisés. É um livro apócrifo. Eu vou aumentar o fundo musical. Brincadeira.
É um livro apócrifo que narra essa história. Aí você me pergunta, Charlison, o que significa a expressão apócrifo? Livros apócrifos são aqueles livros que não foram considerados inspirados por Deus, que a igreja, e quando eu falo igreja, é a igreja católica entendeu que esses livros não eram inspirados por Deus e tirou esses livros daquilo que nós chamamos de cânon, de Bíblia. Mas vamos lá. Nessa expressão de Judas diz que o diabo discutia com o arcanjo Miguel, contendia com o arcanjo Miguel acerca de Moisés. O diabo queria saber onde, e essa figura que Judas chama de diabo, queria saber onde estava o corpo de Moisés. E eu disse no título dessa mensagem que todos os crentes seguem o exemplo do diabo. E que exemplo é esse, Charlison? Todo crente ama discutir sobre Moisés. Pega um grupo de crente, esses crentes bem fanáticos, bem religiosos, bem legalistas, coloca uma mesa desses crentes e veja qual é o assunto deles. Eles querem saber se tem que guardar sábado, eles querem saber se tem que comemorar Páscoa. Enfim, o assunto deles é sobre Moisés. De evangelho, pergunte para um crente desse o que é evangelho, minha gente. Pergunta para um crente, igual alguns desses que estão aqui comentando, pergunta para ele o que é evangelho. Alguém vai dizer assim, olha, evangelho é os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Outros vão dizer, evangelho é ser crente. Porque a maioria deles não entendem nada de evangelho, mas são especialistas em Moisés. Eles são apaixonados por Moisés. Você vai numa denominação evangélica, agora sim a maioria. Na maioria delas, não se prega evangelho, se prega Moisés. Se prega lei. Agora veja o que Paulo diz. Se você está com a sua Bíblia, você vai abri-la comigo agora em Atos capítulo 7, no versículo 37. Vamos lá? Atos 7, 37. Atos capítulo 7, versículo 37. Se eu acho aqui. Veja só o que diz aqui, hein? Foi esse mesmo Moisés. Cadê? Perdi. Achei. Foi esse mesmo Moisés que disse aos israelitas: do meio de vocês, isso é Moisés dizendo, né? Do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vós um profeta, assim como ele me enviou. Esse capítulo 7 do livro de Atos é uma pregação de Estevão antes de ser apedrejado. E Estevão está dizendo aqui que Moisés tinha consciência de que viria alguém que, embora na mesma imagem, na mesma espiritualidade que a dele, esse alguém seria superior a ele. O problema da maioria dos crentes é que eles não deixaram Moisés passar. Eles não entenderam que Moisés foi apenas um tipo de um antítipo. O que é isso, Charlison? Títipo é aquilo que representa um antítipo, ou seja, títipo é algo que representa um evento ou uma pessoa do futuro.
Eles não entenderam que Moisés foi simplesmente sombra. Eles não entenderam que Moisés foi simplesmente alguém que simbolizou Jesus. Veja o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2 e no versículo 16. Olha só. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim: portanto, que ninguém coloque novamente sobre vocês essas leis sobre o que vocês devem beber, ou sobre dias santos, ou sobre festas de lua nova, ou sobre sábado, porque tudo isso era apenas sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Paulo está ensinando aos irmãos da igreja de Colossos que Moisés, e quando ele usa a palavra Moisés, quando eu uso a palavra Moisés aqui, eu estou me referindo ao Antigo Testamento. Moisés foi apenas sombra de coisas futuras que viriam. A luz é Cristo. Mas as pessoas, minha gente, não conseguem deixar Moisés cumprir simplesmente o propósito dele. É por isso que quando chega alguém aqui com algumas perguntas, eu finjo que eu não vi. Sabe por quê? Porque nós estamos em lugares diferentes, minha gente. Você está em Moisés, eu estou em Cristo. Você está na lei, eu estou em Jesus. Eu estou no Evangelho, eu estou na graça. E se nós formos discutir sobre isso, a gente não vai chegar a um lugar comum, porque nós não estamos falando da mesma coisa. Consegue entender? Me chamaram outro dia para um debate sobre dízimo, né? Se o dízimo é ou não é para ser entregue hoje. E eu percebi, eu fiquei até tentado a participar. Mas eu percebi que o assunto de quem estava me chamando para tal debate era um assunto de Moisés. E por mais que eu tentei argumentar com ele para passar qual era o meu ponto de vista, né, para ficar um debate assim legal, ele não conseguiu compreender que eu não tô nessa. Eu já passei dessa há muito tempo, minha gente. Esses assuntos de Moisés é assunto do diabo, é assunto da religião. Toda vez que você vê um grupinho de crente conversando sobre Moisés, se pode ou não pode, se come ou não come, se bebe ou não bebe, é conversa de Moisés, seguindo o exemplo do diabo. Agora, veja o que diz aqui Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24 e 25. Você está com uma Bíblia aí, gente? Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Está escrito assim, olha. A lei ficou tomando conta de nós até que Cristo vier. Gente, precisa de algo mais simples, mais claro, mais desenhado do que isso para vocês entenderem? Quando eu falo vocês, por favor, entenda que eu estou falando com aqueles que insistem em trazer esses temas de Moisés para a vida, tá bom? Não é com você que já entendeu o Evangelho. Olha o que diz, versículo 24 de Gálatas, capítulo 3. A lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para que pudéssemos ser aceitos por Deus por meio da fé. Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei de Moisés para tomar conta de nós. Não precisamos, não sou eu, não é o Charleson que está falando, é Paulo, minha gente. É Paulo que está dizendo. Está achando errado? Vai lá discutir com Paulo, não comigo.
Paulo está dizendo assim, olha, agora que Cristo veio, não precisamos mais da lei. Só que aí senta lá aquele bando de crente alienado, e a conversa eles ficam assim apaixonados com a estrutura do Antigo Testamento, Larissa. Eles ficam apaixonados com o jeito que Deus agia com o povo lá no Antigo Testamento e não valorizam o que é evangelho hoje para nós. É por isso que esse povo não consegue entender o que está aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei dada por Moisés não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Se o Charleston disser isso aqui, o Charleston é herege, né? Se o Charleston falar uma coisa dessa, o Charleston é louco. Mas olha o que o escritor aos Hebreus está falando. A lei dada por Moisés não é um modelo completo das coisas verdadeiras, ou seja, ela é insuficiente. Agora, é apenas uma sombra de coisas boas que estavam por vir. Por isso, os sacrifícios oferecidos anualmente não tinham o poder de aperfeiçoar as pessoas para que elas chegassem perto de Deus. Perceba, gente, que o escritor aos Hebreus está dizendo que Moisés, toda vez que eu falar Moisés, saiba que eu estou falando do Antigo Testamento, da antiga aliança, da lei. Perceba que Moisés não era suficiente. Perceba que Moisés foi apenas uma sombra de algo superior que estava por vir. Minha gente, essa preocupação que as pessoas têm de que tipo de carne come, de que tipo de quais dias da semana trabalha, enfim, essa preocupação que as pessoas têm de viver isso aqui, olha, que nós chamamos de Antigo Testamento, é uma preocupação de quem não entendeu o Evangelho e está preso, casado com Moisés. E eu repito, a maioria dos evangélicos, a maioria dos crentes estão casados com Moisés. E todos os crentes fanáticos seguem o exemplo do diabo. Que exemplo? O exemplo de querer discutir sobre Moisés, de trazer a pauta assuntos da lei mosaica. É isso aí, Leandro. Caíram da graça e se envolveram com aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Se envolveram com aquilo que não tem nada a ver com o que é o espírito do Evangelho. Gente, são tantas mensagens que eu recebo por dia de pessoas dizendo: eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. Essa aliança na qual você está inserida nela, que as pessoas chamam, ou melhor, que o Evangelho chama de graça, aliança do Espírito, ela não tem uma cartilha de regras daquilo que você pode e daquilo que você não pode, minha gente. Entenda isso de uma vez por todas. Você que está preso em Moisés, a aliança do Espírito, a aliança da graça, ela não está presa em uma cartilha de regras. Não existe pode e não pode. Alguém, por favor, silencia o Guga para mim. Não existe pode e não pode. Na aliança da graça existe bom senso. Existe aquilo que convém e aquilo que não convém. Existe aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo. Agora, no Evangelho não há essa cartilha de regras. Essa cartilha de regras pertence a Moisés. É lá em Moisés que você vê
Aquilo que as pessoas chamam de 10 mandamentos, que na verdade são 613 leis. Que vocês amam só os 10, que são mais fáceis de serem cumpridos, né? Agora leia Levítico, leia Números, leia Deuteronômio, e você vai ver o que é lei. Ah, são 10 mandamentos. Não, 10 mandamentos que você acha legal. Agora, quer viver da antiga aliança? Então siga os 613 mandamentos da lei. Agora, no Evangelho não tem esses mandamentos. Os mandamentos do Evangelho são 2. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E eu arrisco a dizer a você que esse mandamento é mais difícil do que viver 613. Sabia, gente? Eu acho que é mais fácil você viver 613 mandamentos do que você amar o seu próximo como a si mesmo. Isso eu digo para pessoas arrogantes, egocentristas. Porque toda pessoa egocêntrica não consegue amar o seu próximo. Toda pessoa egocêntrica não consegue enxergar o próximo. Até enxerga Paulo Erionde, até enxerga quando o próximo é parecido com ele, quando o próximo pensa igual a ele, quando o próximo faz o que ele gosta de fazer. Agora, quando o próximo é diferente, minha gente, é complicado. De vez em quando tem uns próximos que eu sei que eu tenho que amá-lo, mas a minha vontade é de amassar o cara, sabe? Mas eu sei que eu tenho que amar ele. Tem uns próximos que a gente quer longe. Agora, gente, vamos lá. Para encerrar. Isso é o Evangelho. É você amar o próximo. É você acolher o necessitado. É você trazer para perto quem estava longe. Isso é Evangelho. Evangelho não é os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Evangelho não é ser crente, meu querido. Evangelho não é ser crente. Evangelho é viver o estilo de vida de Cristo. Pessoas que vivem um estilo de vida de Cristo não se preocupam com aquilo que já não é mais importante para si. Você está dizendo, Charles, que a lei de Moisés não é importante para mim? Exatamente. Vou dizer de novo para ficar mais claro. A lei de Moisés não tem relevância para você. Ah, mas está aqui na minha Bíblia. Ok, está na sua Bíblia. Mas quem disse que você precisa obedecer à Bíblia? Quem disse que você precisa obedecer esse livro? Não, você precisa obedecer o Evangelho. O Evangelho. Porque é o Evangelho que transforma a sua vida. Charles, mas eu quero viver a Bíblia. Eu quero obedecer a Bíblia. Ok, ótimo. Quer obedecer a Bíblia? Beleza. Vamos lá então. Quando um filho seu desobedece, você apedreja ele até apedreja? Qual é o português certo? Apedreja ou apedreja? Você taca a pedra nele até a morte? Até ele morrer? Não, Charles, tá doido? Eu vou fazer isso. Ah, então você não está obedecendo a Bíblia. Porque está na Bíblia. Se o seu filho for desobediente, respondam apedrejo, sei lá como é que fala, até a morte. Se você estiver brigando com alguém ou uma mulher colocar a mão e tocar em você, você entendeu o que eu estou dizendo? Você corta a mão da mulher? Não, tá doido? Vou cortar a mão da mulher, Charles? Então você está desobedecendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz, quando uma mulher entrar no meio de uma briga e sem querer tocar a mão em algum homem, a mão dessa mulher terá que ser cortada. Então você está desobedecendo a Bíblia. Ah, meu querido, não dá para obedecer a Bíblia e ser do Evangelho. Não dá para obedecer a Bíblia e seguir Jesus. Não dá para obedecer Moisés e ser cristão. Ou você obedece a um e rejeita o outro, ou não sei o que você vai fazer. Agora, a escolha é sua. Você está em Cristo ou você continua com debates sobre Moisés?
Hein, minha gente?